conta na verdade. Aqui, continuando aqui. Paulo em Atenas e seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo e leram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fosse ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha que os romanos entregam a idolatria, mas os romanos foram libertados. Mas muitos deles que não estão libertados é porque eles não querem. Mas ele recebeu a verdade também, assim como os judeus recebeu. Todos nós recebemos a verdade. Não importa, não adianta. Não adianta ficar no meio do velho caminho, não. Porque a verdade vem, a verdade prevalece sobre tudo. Olha, que Silas e Timóteo fosse ter com eles, mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha para ver, eles foram levar a verdade para libertar os romanos, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus, olha, disputando, e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apressavam, e alguns dos filósofos epicúreos e etóicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paloureiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhe anuncia ao Salvador e a ressurreição, e tomando e levaram ao Areópago. Porque os romanos não sabiam a verdade, os romanos viviam a idolatria, mas hoje eles têm o direito de saber a verdade, hoje todos temos o direito de libertar, ser libertos, todos temos o direito de salvação. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem, agora nós sabemos o que adoramos. Existe um grupo que adora o que não sabe, e outro grupo que sabe o que adora. Mas a hora vem, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores, chegou a hora de aparecer um terceiro grupo, os verdadeiros adoradores, não samaritanos e judeus, os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Vamos lá, meu amado, o reino estava dividido desde a época de Jeroboão. De um lado, um grupo que adorava no monte, porque não tinha mais acesso ao templo. Do outro lado, o grupo que adorava no templo. E Salvador disse para aquela mulher: nem no monte e nem no templo, porque são expressões físicas que ocorrem no monte e no templo. Ele está falando, entenda de uma vez por todas, de coisas espirituais. A mulher está entendendo de forma física, e eu pergunto a você: você está entendendo ainda de forma física que deve adorar com expressões humanas e não em espírito, e assim também, por consequência, em verdade? Se você adorar no monte, é um esforço físico de ir ao monte, é um local para fazer atividades humanas, físicas. Se você adora em espírito e em verdade, você não vai em monte nem a templo nenhum, porque a verdadeira adoração não é no templo e nem no monte. Quem adora de forma verdadeira, não como aquele povo dividido, que uns não podiam nem ter, a maioria não podia nem ter acesso ao templo. Eram proibidos até de tomar água no mesmo copo, até de puxar água do poço no mesmo balde. Ela falou: você não tem balde, porque ele não poderia usar o balde dela, porque ela era imunda. O Salvador, falando de coisas espirituais, disse para ela exatamente, textualmente, que não é para adorar nem no templo e nem no monte, porque os verdadeiros, cadê os falsos? Você vê quem como falso? O espírita batendo tambor? Não, eles sabem que não estão fazendo nada para o Criador. Você vê quem como falso? Os Hare Krishnas, qualquer outra religião? Não, eles sabem o que estão fazendo. Se você for vasculhar os grupos e buscar dentre esses grupos onde haja uma divisão de falsos e verdadeiros, você vai ver que são apenas desse grupo, o qual ele falou assim: saia dela, povo meu. Que onde o termo eclésia é tirados para fora de quê? Do sistema religioso, como Paulo saiu, como Pedro tirou quase 5.000 pessoas em um só dia com um discurso. Em que local ele fez o discurso?
onde o povo precisava ouvir porque estava sendo enganado. No templo. E é por isso que quase pagaram com as suas vidas. Não acabou ainda. Criado para adoração a pagãos, a deuses falsos, durante toda a história da humanidade. Se foi do templo de Salomão que o próprio Criador profetizou que destruiria, faria ele como fez a Siló. E assim o fez porque o destruiu totalmente quando Nabucodonosor levou o povo cativo. Aquele mesmo templo onde fora Judas buscar 30 moedas de prata, o preço que ele recebeu, o valor que ele deu ao homem mais benigno do planeta Terra em todos os tempos, o próprio Filho do Criador. Aquele mesmo templo em que aquele cego havia sido levado para lá para ser interrogado pelos escribas que se assentavam na mesa ou na cadeira de Moisés e que tinham total prazer e honra em dizer que eram servos de Moisés, mas que o Salvador os peitou e disse: vocês não servem a Moisés. Na verdade, eles tinham usurpado o local de Moisés, sendo eles benjamitas e judeus, e não, como ordenara a lei de Moisés, levitas. O mesmo templo em que o pai e a mãe daquele cego dizia: não, isso não é verdade, eu estou fora disso, com medo de serem expulsos daquele local, porque temiam aqueles homens religiosos. Tem idade suficiente e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam as autoridades dos judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Este mesmo templo que o Salvador tanto pregou contra ele, que Paulo pregou contra ele, que Estevão pregou contra ele e foi apedrejado. Este mesmo templo que Herodes construíra, com intenções políticas, em fazer um bom relacionamento entre aquela comunidade servil de judeus que estavam nas mãos políticas do governo romano e que agora, através do rei, enviado justamente para convencer aqueles homens a manipular aquelas pessoas para as tornarem servis através do sistema religioso, e o qual também Herodes dava agora total liberdade para extorquir, enquanto pudesse, aquela população. Nós temos registros que, inclusive, as viúvas, que deveriam estar recebendo, segundo a lei de Moisés, estavam ali também convencidas a dar, e dando do pouco tudo que possuía, por estar enganada por aquele sistema religioso, que cada vez mais que eu leio eu descubro mais coisas e não tenho dúvidas, pertencia exclusivamente ao Senhor deste século, ao diabo transvestido desses homens, enganadores, fazendo coisas terríveis. Eles são o próprio diabo. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram à noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia. Os profetas do nosso Criador não cansaram de fazer denúncias e mais denúncias sobre o templo. Jeremias chegou a dizer: vocês dizem templo, 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 como se o templo fosse algo que pudessem proteger vocês, mas vocês estão fazendo coisas que não agradam o Criador, que até mesmo os que estavam no templo adoravam, era o Deus Sol, desde a época em que Ezequiel os havia denunciado. E eu pergunto, ainda hoje não é assim? Que templo é esse que os homens constroem? Autorizado por quem? Todos do Império Romano construíram? Ou esse templo que você frequenta se parece com qual outro? Me mostre, me diga.
porque eu não vejo na Escritura de forma benigna nenhum templo. Eu vejo Pedro indo no templo e no seu discurso falando a verdade, convencendo quase 5.000 pessoas a largar aquela porcaria de lado, tanto que eles não voltaram para casa. É uma boa pergunta ao seu pastor. Por que Pedro não voltou para casa quando ele converteu quase 5.000 almas no templo? Mas eles dizem sempre, olha, o povo se reunia no templo. E eu mostro para você, meu amado, não era no templo como você imagina o templo de Salomão. Não era nem aquelas práticas, porque na época de Salomão a ideia não era a mesma. Na verdade, Herodes havia criado tipo um shopping center da sua época. O templo de Salomão era muito diferente. Este agora novo tinha uma praça gigantesca, tinha alpendre, tinha pórtico, tinha tudo que aquela comunidade de Judá, aquela comunidade de Jerusalém esperava, um local para reunir. O templo, amado, não pense que era igual hoje, que um é de Silas, outro é de Pedro, outro de Paulo, outro de Barnabé, como hoje, de tantos homens que são donos do templo, não. Aquele templo daquela época era um patrimônio político de Judá e Benjamim que estava ali em Jerusalém, e a população toda ali ia, não dentro exatamente do local, o templo sagrado, mas na área externa, que era muito grande, tudo era o templo, e é ali que o povo se reunia. Do mesmo jeito que as pessoas se reúnem hoje na Praça da Sé, e é uma praça católica. Não queira os cães gulosos, o sistema religioso enganar mais você, meu amado, dizendo que aqueles homens compactuavam com as coisas do sistema religioso. O templo que Salomão fez foi destruído por Nabucodonosor, está escrito na Escritura. Esse novo templo não era exatamente aquele. What's happening right now? A hand. Is it burning or just a hand? Just feel it. You think it's Jesus? Yeah. Boom! Finish it, Lord! Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Yo me voy a casar con Jesús del Nazaret. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos y alaba al Señor. Sí, sí, yo me voy a gozar. Sí, sí, yo me voy a gozar. Sí, sí, me siento un fuego que me está quemando. Quando Salomão começou a dizer que aquela casa era a casa do Criador e que a obra da construção daquela casa era a obra do Criador, essa obra do Criador se perpetuou até os dias de hoje. E assim, em nome da obra do Criador, as pessoas acabam mentindo e dizendo que Deus está ali habitando naquele templo, repetindo os mesmos erros e as mesmas mentiras iniciadas por Salomão. A própria Escritura diz que o homem, por mais que queira fazer a obra de Deus, jamais ele conseguirá. Ainda que diga que fará, mesmo assim mente. Está escrito mais ou menos desta forma sobre a obra de Deus, que é impossível ao homem fazê-la. O homem, na verdade, cada um faz a sua obra, e é pela sua obra que ele será julgado. Quando nós vemos, por exemplo, uma denominação dizendo que Deus está ali naquela denominação, você liga a televisão e vê um pastor falando, ali na minha igreja Deus está operando, e de novo, outro pastor falando, olha, na minha igreja Deus está fazendo maravilhas. E esses convites para ir na casa deles mostram a você, e você só não percebe se não quiser, que cada um está, na verdade, dizendo que Deus está habitando ali. É ali que Deus está. E isso é mentira. O Criador não habita em locais feitos por mãos de homens.
Assim é dito apenas para atrair você até esses locais. E ali você será extorquido de tudo que você tem. É uma prática iniciada, como você viu, há muito tempo, pelos próprios componentes do sistema religioso. Existem 1001 textos na Escritura dizendo que você é o templo é a própria pessoa e não um local de pedra. E as pessoas dizem não, mas eu preciso me reunir com outras pessoas. Baseado em qual passagem da Escritura você vê escrito que você precisa se reunir com outras pessoas? Você gosta de se reunir com outras pessoas. Você gosta que está nessa atividade religiosa, mas é você quem gosta. O Criador nunca te pediu. Assim também, desde os primórdios, o homem começou a tentar agradar ao Criador, fazendo para ele altares. Mas apenas o homem próprio é que dizia que esses altares eram para o Criador, porque o Criador nunca pediu isso. E ele atesta em sua palavra que ele nunca pediu isso. Ele diz: andei tanto tempo no meio de vocês, eu tive muita oportunidade de pedir essas coisas, mas eu nunca pedi que fizesse uma casa para mim, e nem que fizesse a ele holocaustos e sacrifícios. Ele diz que está farto disso. Então, quando o homem montava um altar, e ali dizia que aquele altar era para o Criador, era o próprio homem que estava dizendo. Mas ele podia dizer, inclusive, que não era para o Criador, que era para qualquer Deus, porque isso é uma coisa do próprio homem, era o homem que estava fazendo. É como você ouve hoje uma música evangélica que diz: eu te amo, você é o amor da minha vida, eu quero me entregar a você, e depois fala Jesus. Mas poderia falar: eu te amo, eu quero me entregar a você, você é amor da minha vida, Juliana. Seria a mesma coisa, porque a música é a mesma. Apenas a pessoa colocou uma letra com o nome Jesus para dizer que é gospel, e aí enganar o setor da sociedade chamado evangélico, porque esse povo está aí para ser enganado de todas as formas. Esse povo está solícito a ser enganado e assim continuar perpetuando essas práticas que o Criador não aprova. Quando você vê, por exemplo, o Salomão, após o seu reinado, e após Roboão e os que seguiram Roboão, transformando o império de Salomão, político em religioso, você olha que eles fizeram o que Constantino mais tarde viria também a fazer. Porque Israel, até a época do templo, e que Salomão havia construído, aquilo ali era um império político. E depois que Nabucodonosor invadiu e acabou com a festa de Israel, eles se transformaram em império religioso. Desta forma, Herodes construiu aquele templo de uma forma política para poder perpetuar o império religioso dos judeus e os judeus ajudar Roma a governar aquele povo agora dentro do sistema religioso, fazendo com que o povo aceite melhor as coisas. E havia uma camarilha, um acordo para o mal, eles estavam mancomunados. Herodes deixava os sacerdotes, os escribas e fariseus fazerem o que queriam, e em troca, estes mantinham o povo alienado, mantinham o povo longe de arrumar problemas para Roma. Talvez você até esteja dizendo: olha, esses assuntos todos que estão nesse DVD estão muito repetidos. Essa passagem, por exemplo, que o irmão Rubens fala da viúva, aliás, da samaritana no poço, isso já ouvi isso em tantos DVDs. Esses DVDs estão muito repetidos e eu digo a você, na Escritura também está muito repetido, que você deve amar o seu próximo, que essa é a única coisa que o Salvador nos pede, que amemos uns aos outros. E embora isso esteja repetido de Gênesis a Apocalipse, inclusive nos livros, e principalmente nestes, que não foram incluídos na Bíblia, embora esteja assim em toda a Escritura, as pessoas não têm ensinado amor ao próximo por aí afora. Ensinam todo tipo de erro, todo tipo de coisa que desagrada ao Criador, mas o principal, o que ele pediu que agrada a ele, ninguém ensina. E por que será que está tão repetitivo na Escritura? Você vê que mesmo repetindo tantas vezes, muitos não aceitam essa verdade. Muitas vezes também ele repetiu: eu não habito em templos feitos por mão de homens, mas você insiste em ir para esses lugares. E assim também, nós repetimos sempre aqui para você, fazendo exatamente como está na Escritura. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios,
Mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras de homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam o que sai de sua boca. Isto o torna impuro.